Fornece os professores de acordo com a demanda do condomínio. Então, você precisa de musculação, ginástica, yoga, jazz, natação, iniciação esportiva, recreação infantil. O que o condomínio precisa, a gente faz a montagem do projeto. Passaram alguns anos, graças a Deus apareceu a oportunidade de trabalhar numa grande academia que foi a Competition. Eu entrei na Competition em 1999. De lá para cá, eu era professor, passei por todos os processos até me tornar personal trainer. Dos estúdios da Superlógica, aqui na Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. E nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores, a Repinte, especialista em restauração predial, e a Vende Perto, a melhor opção de mercado para o seu condomínio. E o programa de hoje está incrível com 2 profissionais da área de saúde. Vocês vão adorar, mas somente após a vinheta. Bom, vamos começar. Hugo, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Minha primeira vez num podcast, então... Você vai ver que não dói, mas não tá vai tudo doer. certo. Não acredita no que ele fala porque dói. Tudo tranquilo. Mas eu tô com uma grande amiga minha que se formou comigo. Eu sou formado em Educação Física em 94. Sou péssimo de data, 94. sabe? 94. Assim se entrega a idade. Sim, eu tenho 53 anos. E isso eu não nego nunca. E depois disso ainda fiz um treinamento desportivo, fiz uma pós-graduação. E depois, muito tempo depois, em 2015, eu resolvi fazer outra loucura, outra faculdade. Fiz fisioterapia, amei do começo ao final. Me formei antes da pandemia, isso foi um detalhe importante, porque eu pude trabalhar, fazer todos os estágios 100%. E trabalho hoje, digamos, 60% como atendimento personal em condomínios, em academia e também com a fisioterapia. Que é a parte de reabilitação. De reabilitação. Então, eu consegui agregar as duas linhas aí e estamos aí na batalha, né? Maravilha. Graças a Deus. Chloe, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite seu e do meu amigo Hugo também. Eu também me formei em Educação Física em 94 com o Hugo, mas eu sou mais nova, tenho 52, com muito orgulho também. Boa! E eu acabei não fazendo outra faculdade, mas eu faço cursos todos os anos, fiz a pós-graduação de treinamento desportivo, também com o Hugo, e depois eu fiz de personal training, depois eu fiz um curso de gestão de academias, fui gestora da Academia Competition, onde comecei minha carreira. Depois eu fui gerente da academia do Corinthians, na época da gestão do Mário Gobi. E hoje, em 2011, eu ganhei um prêmio de melhor personal trainer do Brasil pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers, da qual eu virei conselheira, que é uma sociedade que tem cursos de atualizações, né, para personal trainers. E... que mais? Você tem uma empresa... E aí, então, em 2006, quando eu saí da Competition, que eu resolvi ficar só como personal trainer, que a minha maior atuação é personal trainer, eu montei uma empresa de assessoria esportiva que presta serviço dentro de condomínios e a gente fornece os professores de acordo com a demanda do condomínio. Então, você precisa de musculação, ginástica, yoga, jazz, natação, iniciação esportiva, recreação infantil. O que o condomínio precisa, a gente faz a montagem do projeto e oferece esses profissionais para atuarem dentro do condomínio de forma contratada. E eu também tenho uma equipe de personal trainers que me auxiliam nos atendimentos, que já hoje minha agenda não consegue mais abrir novos horários. A forma que eu achei de escalar foi formar professores que fossem só aplicar sessões de treino no meu lugar. Então, quer dizer, eu gerencio todos os treinos de todos os alunos e aí o professor vai apenas aplicar a sessão no meu lugar. Pessoal, e você que está assistindo hoje, o programa tem tudo a ver com... Vocês se lembram que a gente está em todas as plataformas, principais plataformas de streaming de áudio? Nós estamos na Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, e estamos falando sobre esporte, sobre academia, sobre fitness. Então, quando você estiver fazendo a tua esteira, fazendo o teu transporte, não se esqueça,
Entra lá e escuta o programa de hoje enquanto você faz seu exercício do dia. Muito bom. Eu queria perguntar para vocês, né? Eu vejo de fora que a carreira do educador físico ela é muito complicada, né? Porque você começa ali como estagiário, para você conseguir subir na carreira, você chegou a diretora da competition, que é gerente, né, que você falou? Gerente do Corinthians e coordenadora da competition. Que é um cargo super alto, você também foi procurar outras coisas, né? Como é que é esse início? Como é que vocês trabalharam isso? Porque eu vou na academia e eu vejo lá o pessoal começando e não sei se eles enxergam onde eles podem chegar quando eles estão começando, né? Como é que vocês fizeram como vocês estruturaram essa carreira? Excelente pergunta, o caminho é longo. Quando eu me formei em 94, eu comecei a trabalhar em escolas pequenas, lá na Zona Norte, onde eu morava, e trabalhei na Clube da Polícia Militar, na DPM, com esporte, vôlei, categoria veterano e adulto feminino. Assim, eu trabalhava todos os dias e ainda por cima, no meio da semana, eu atendia numa escola, no Cardeal Mota, que é lá no Ipiranga. Cardeal Mota, no Ipiranga. Trabalhava lá toda quarta-feira à noite. E atendia também numa academia na Heitor Penteado, que existe até hoje. Uma das academias mais antigas de São Paulo, chama Nova Imagem. Eu tenho muito apreço em falar os lugares que eu fui, porque é a base nossa. Naquela ocasião, tanto eu quanto ela vai contar a história dela também, é luta. Ganha pouco, trabalha muito. E ainda tinha faculdade, final, enfim. Comecei a fazer a pós-graduação, então começa a juntar todas essas coisas. O salário é pequeno, mas a gana em trabalhar era muito grande. Foi sendo todo esse tempo, teve uma época que eu falei, gente, não está fechando as contas. Eu larguei praticamente educação física e fiz 1 ano de curso de turismo. Eu virei guia de turismo, porque era uma época que eu precisava ganhar dinheiro. Eu precisava mudar um pouco o foco, porque a educação física em si não era rentável. Bom, passaram alguns anos, graças a Deus apareceu a oportunidade de trabalhar numa grande academia, que foi a Competition. Tá? Eu entrei na Competition em 1999. De lá para cá, eu era professor e passei por todos os processos. Eu vou falar isso para que depois vocês vão entender onde eu quero chegar. Passei por todos os processos até me tornar personal trainer. Depois, uma vez com personal, nós pegamos o boom do personal no Brasil. Dos Estados Unidos para cá, foi assim, uma avalanche de pedidos, de solicitações, porque o personal era uma coisa muito nova, muito atual, muito importante, tinha um significado muito grande, não só em relação a desenvolvimento, mas também no status. Tinha muito aluno. Começou a entrar muito dinheiro, graças a Deus. E aí eu passei, além de ficar como professor na competition, na musculação, agregado ao trabalho de personal, mais para frente eu virei consultor técnico da academia. Consultor técnico da academia é um outro papel, é você acolher o aluno novo e direcioná-lo dentro da empresa. Para que ele não fique, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo. Então você dá um norte para ele lá dentro e monitora esse aluno durante um período. Só fazer uma parte aqui, só para explicar para o pessoal, a Competition é de Genópolis. De Genópolis. É que eu ia falar que a Competition ela tem uma série de opções de esportes, né? Só para o pessoal saber, quem não conhece, a Competition tem uma série de opções e você orientava as pessoas na natação, musculação, dança, seja lá o que for. A gente era na musculação, né? Indicava nas aulas, né? Aí teve uma época, muitos anos já trabalhando, eu saí da Competition, continuei trabalhando lá, atuando como personal, alugando espaço, e depois resolvi fazer a fisioterapia. Aí na fisioterapia a cabeça muda. Então você já começa a pensar de uma outra forma. Por que a fisioterapia? Porque na época existiam aqueles cursos de
sabe, coisas paliativas Liberação dentro da nossa área. É liberação miofascial, é uma integrativa, enfim. Mas não era isso que eu queria. Eu queria realmente entrar de cabeça na fisioterapia. Fiz fisioterapia na Unicid, excelente local, excelentes professores. Me formei em 2019. E aí eu comecei a trabalhar basicamente numa área que eu gosto, que é a ortopedia, traumatologia, físico, exercício, reabilitação, nessa área desportiva. E isso até hoje eu faço esses dois pontos. Você, nessa parte de reabilitação, faz atendimentos também nas residências, na casa da pessoa? Faço nas residências, na casa da pessoa, tenho minhas coisas, na academia, quando possível, o espaço. Então, isso não é problema nenhum. Atendo a pessoa, às vezes eu atendo a esposa e o filho, às vezes depende da demanda. Mas essa trajetória, né, que você perguntou, nós que somos da velha guarda, né, que a gente chama, foi mesmo assim pela paixão. Quem fazia educação física naquela época era por paixão, porque perspectiva financeira era muito baixa. Então, assim, pessoas de alta renda, os pais nem deixavam fazer educação física, né? Mas, assim, graças a Deus, minha família tem muitos professores de educação física e a gente optou por amor mesmo à profissão. Porém, a gente foi galgando. Eu passei quase por todas as áreas da educação física. Eu dei aula de natação, depois eu entrei com a ginástica, fui para a competition como professora de ginástica. Da ginástica, eu já migrei para musculação lá dentro, depois fui para a consultoria técnica e fui para a área de gestão, que foi a coordenação. Por isso que eu até fui fazer curso de gestão para entender melhor o riscado, né? E a gente queria aprender, a gente queria, sabe, estar lá, pegar mais aulas e era muito amor mesmo à profissão. E o personal veio para, né, coroar a nossa dedicação com ganhos financeiros mais altos. Mas, assim, hoje o que eu tenho, assim, convivo com os mais jovens, né? O que eu noto de diferença, deixando claro que na nossa época não existia o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Então, você já podia atuar desde o primeiro ano como profissional de educação física, né? Já era registrado tudo. Hoje em dia, não. Você tem que passar os 4 anos, tirar o CREF para então você ser efetivado num cargo. E assim, então, eu tive vivências em academias muito legais, tanto em Guarulhos, que foi a nossa faculdade, como depois em outras academias de bairro, e tudo era aprendizado. Quando eu cheguei na competition, eu vi aqueles professores que eu via na revista Boa Forma, né? Que eu via na TV, na época do Verão Vivo. Eu falava, meu Deus, eu não estou à altura dessa gente. Tanto que eu demorei 1 mês para entrar na sala dos professores. Porque eu falei, não é possível, né? Eu tô aqui, eu né? me senti uma formiguinha. E eu, né? Aí a Cida Conte, que era a maior professora de STEP do Brasil, quiçá do mundo, né? Ela já me conhecia de uma consultoria que ela fez na academia que eu trabalhava, me botou para dentro da sala dos professores, me apresentou para todo mundo, e aí, então, eu relaxei, né, e fui. E o que eu vejo hoje é que os jovens, eles não têm propósito, eles não querem saber o que eles vão fazer, o que a profissão da gente vai promover, eles querem saber quanto eles vão ganhar. Isso em todas as áreas, não é só na educação física. Em todas, eu tô sabendo, mas assim, e aí você não consegue achar profissional que comece como a gente começou. Eu trabalhei 1 ano em hospital, no 2º ano da faculdade, eu trabalhei 1 ano no hospital que era a Vicena, né? Na verdade era o Hospital Maitá, que era na Rua Maitá, depois virou a Vicena, depois virou Santa Maggiore e agora não existe mais ali, existe no Belém. Com o nosso professor de faculdade, professor de anatomia, que é ortopedista, responsável pelo antidoping da CBF. Ele viu que eu adorava anatomia, me chamou para trabalhar com ele no hospital. Eu não ganhava 1 centavo, eu trabalhava das 7 às 11, mas assim, o que eu aprendi lá com fisioterapia, eu fazia parte de cinesioterapia, a parte dos exercícios era comigo, então eu passava com ele, com a fisioterapeuta, e eu era a parte dos exercícios. As fisioterapeutas eram a parte de analgesia, que o Hugo sabe melhor que eu. E assim, eu tinha chamado oral com esse professor, todos sexta-feira, de uma articulação do corpo, ligamentos, músculos, tipos de lesões, reabilitação de lesão. Então assim, eu não ganhei dinheiro, mas o que eu ganhei de aprendizado não tem preço. É um estágio impagável, né? Uma oportunidade que você teve. Agora, hoje, você não vai conseguir jamais uma pessoa que queira se sujeitar a isso, né? Eu só saí do hospital porque eu falei, tô saindo muito da minha área, que ele queria que fosse fazer instrumentação cirúrgica, porque eu entrava nas cirurgias com ele.
Falei, não, quero voltar para a educação física e tal, e voltei para uma academia com ginástica e tal, e na Comp o coordenador da musculação me via dando ginástica e via que eu tinha mais perfil de musculação e foi a grande descoberta da minha vida, assim. Então, o que eu deixaria de dica para quem está começando na carreira não é fácil. Hoje eu estou com 52 anos, eu acordo às 5 horas da manhã todo dia e durmo meia-noite toda noite. Então, são 5 horas de sono, mas eu tenho um propósito. Eu adoro ver meu aluno, eu tenho aluno comigo há 27 anos treinando comigo. Então, aluno que começou com 39 está com 65. Eu tenho aluno que hoje está com 89 anos e está com estação, está autônomo. Eu tenho aluno de 87, eu tenho aluno de 16, de 13. Então, isso faz com que eu acorde às 5 da manhã muito feliz e vá dormir à meia-noite feliz, preparando os treinos do dia seguinte. E a consequência disso é o dinheiro que a gente ganha. Então, tudo que eu tenho eu devo à educação física, né? Pessoal, vocês conhecem a comodidade que é você ter no seu condomínio um mercadinho e você poder a qualquer hora, a qualquer momento do dia ou da noite, simplesmente descer no seu elevador e pegar ou algo fitness, que é o que a gente está conversando, aquela barrinha, aquele whey, ou se você não está ainda nesse ponto, uma sua cervejinha, qualquer coisa. Então, assista esse vídeo. A Vende Perto é a melhor opção em mini-mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Mas sabe o que é o problema dessa dinâmica que eles comentaram hoje? A gente teve a pandemia, e a pandemia foi um divisor de águas em relação às academias, não só as comerciais que você vai lá como Competition e outras, mas as próprias academias dos condomínios. Então, hoje está exigindo mais dos profissionais, né? Porque os moradores, naquele momento que estava todo mundo fechado no condomínio, depois abriu, começaram a buscar utilizar mais a academia, os próprios usuários estão mais profissionais do que antes, né? Então, isso está pegando um pouco mais, porque assim, exige mais do profissional, né, do personal trainer, exige mais dos próprios equipamentos que tem nos condomínios. Então, assim, queria que vocês falassem um pouco dessa questão do personal que vai dar aula nos condomínios, como está sendo isso daí, essa dinâmica, até com a administração desses condomínios, né? Porque, assim, está sendo cada vez mais uma exigência grande nesses condomínios. Bom, só voltando em relação, você tocou sobre o assunto da pandemia, né? Eu, presenciando outros colegas da minha época, na época da pandemia, teve aquela grande preocupação e agora? Todo mundo ficou naquela situação. Como é que eu vou trabalhar? Então, como a gente já está acostumado a essas dificuldades lá atrás, todos os mais antigos sempre arrumaram um jeito de inteirar e voltar, olha, vamos fazer isso. Então eu lembro bem, eu me formei em 2019, um ano antes da pandemia, tá? Fisioterapia, fiz ela inteira. Em 2020, eu estava ainda casado, eu estava na Itália, quando começou a pandemia. Eu estava em Nápoles. Começou lá na Europa, começou na Itália, né? Começou em Bérgamo, Milão e foi descendo. Eu estava em Nápoles. Eu participei de uma prova, de uma meia maratona em Nápoles, com 7.500 pessoas correndo pelas ruas em Nápoles. Ninguém de máscara. Zero máscara. Aquela região, ela via a pandemia como está acontecendo alguma coisa no norte, mas está tudo bem aqui. Uma semana depois, fomos para Roma e de Roma que nós voltamos. Em Roma já estava o caos. Era o Papa saindo na rua, era a oração em todo lado, eram umas mobilizações, estava um clima já bem mais complicado, tá? Voltando para o Brasil, eu cheguei na primeira semana que eu cheguei, eu recebi uma carta, um e-mail da academia que eu trabalhava, que era a Competition, dizendo, resumidamente, como você veio da Itália, já sabemos por alguns comentários, peço, por favor, que você se ausente da academia por um período. Nossa. Ok. Me ausentei durante um período
os alunos que eu tinha na academia, eu dei aula no Parque Buenos Aires, eu tirei eles da academia e continuei trabalhando. Ou seja, eu tive que me virar rápido. Paralelo a isso, veio a pandemia e veio o lockdown. Fechou a academia. Fechou ela, fechou todas as academias. Então, eu tive que trabalhar, no caso, eu tive que me virar rápido. Comprei um aparelho, comprei o tripé e comecei a dar aula online. As aulas de personal e também alguns atendimentos na fisioterapia, principalmente expansão pulmonar, que era importante. Então, a gente começou a se virar rápido para ter, justamente, não perder tanto. Obviamente, você vai perder, mas você perde um pouco menos, conseguindo encaixar algum trabalho. Então, dessa época para cá, inclusive também, nós íamos abrir uma clínica. Eu e ele. A gente abriu uma clínica de fisioterapia. Era um trabalho centro junto. de bem-estar, né? Ter fisioterapia, personal trainer, nutrição, endocrinologia. Exatamente. E alguém vazou que, vai fechar tudo. Aí, será? Exatamente. E aí compramos algumas coisas, achamos o espaço. Quando a gente ia assinar o contrato, aí minha amiga que era enfermeira, falou, vai fechar tudo, Falei, vamos esperar. Foi a sorte, esperamos, não abrimos. Mas, assim, o que a gente nota de diferença, né? Quando veio a pandemia, eu comecei a passar mal. Eu fiquei de cama, porque eu falei, gente, e agora? Eu falei, vou dar aula no parque. Fechou o parque. Vou dar aula no condomínio. Dos meus alunos, fechou os condomínios. Aí eu comecei, febre, caí na cama, juro por Deus, eu tinha comprado apartamento, financiado. Aí minha aluna falou, e se a gente fizer por vídeo? Eu falei, por vídeo? Aí eu falei, vamos tentar. Aí vem o que os novos, que eu deixo de dica para os novinhos. Tem que vivenciar tudo da educação física. Essas faculdades online que tem agora, né, EAD, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu dei natação, eu trabalhei com educação infantil, educação física infantil de criança de 2 a 6 anos, natação, ginástica. Quando veio a pandemia, eu usei todos esses conhecimentos para dar aula online. Então, meu aquecimento era um aquecimento da época da aeróbica. Eu dei aula de ginástica como se eu fosse aquecer para aeróbica. Vamos lá, botei música, aí fazia circuito, fiz os hits que eu tinha conhecimento, que eu tinha feito um curso que era HIIT Bodywork, que era tudo com o peso do corpo. Só para quem não sabe, HIIT é High Intense Interval Training. Que é aquele treino de intervalado. Isso, você faz o estímulo forte, recupera. Estímulo forte, então, polichinelo, recupera. Burpee, e recupera. E foi. E eu comecei a ganhar mais do que antes da pandemia. Por quê? Começaram a me ver, eu comecei a postar, eu dando aula para meus alunos online. Um aluno meu que tinha ido morar em São Francisco, um casal de alunos meus que eram do Brasil foram morar lá, viram, falou, você não quer dar aula para a gente também? Voltaram. Uma aluna minha que estava na Dinamarca voltou. E como eu não tinha mais tempo para me deslocar, não precisava me deslocar no trânsito de São Paulo, eu dava uma aula atrás da aula. Né? Aí eu era embaixadora da Centauro também, tinha a Centauro, loja de esportiva. Uhum. Eu já era embaixadora antes, então o que eles fizeram? Eu logava no Instagram deles, que eu tinha login e senha deles, e eu dava aula para todas as pessoas que seguiam no Instagram deles. Aí, gente do Brasil inteiro começou a me seguir. Aí, a Gillette abriu também para personal trainers que quisessem dar aula para a Gillette. Eu me cadastrei, fui selecionada, e aí eles pagavam também por aula da Gillette. Aí, mais gente acabou te conhecendo. Então, acabei aumentando meus seguidores no Instagram também. Então, assim, todas as ferramentas que eu tinha de aprendizado, de vivência na educação física, eu usei para dar essas aulas, dou até hoje. Esses meus alunos lá de São Francisco estão comigo até hoje. A gente dá umas ajeitadas nos horários. Mas, assim, foi um divisor. E a pandemia fez o quê? As pessoas perceberem que quem era mais condicionado ou não pegou, ou se pegou, recuperou muito mais rápido, não foi entubado. E aí, quando acabou a pandemia, as academias começaram a ter muita procura. Tem gente que vai até hoje de máscara na academia. Tem. Né? Mas mudou a visão das pessoas, ajudou muito a nossa área. Né? Então, a nossa área hoje é a principal área da saúde, no meu ver,
Porque a gente previne a doença, a gente não trata a doença. A gente trata também, né? Na linha de frente, né? É, a gente na linha de frente. E assim, então, o médico ele vai tratar da doença. E nós, profissionais de educação física, a gente trata da saúde. prevenção. Uma coisa importante que você falou, né? A oportunidade, ela vai aparecer para todo mundo, né? Só que se você não estiver preparado para Exato. aproveitar aquela oportunidade, você não vai saber o que fazer com ela. Isso. Se você não tivesse o preparo que você tinha, os conhecimentos que você tinha, se não tivesse passado por todas as áreas da educação física... Talvez não tivesse segurado os alunos esse tempo todo. Porque imagino que uma aula online, a métrica dela, toda a preparação dela é totalmente diferente de uma aula presencial, que você está ali interagindo com a No meu pessoa. Instagram tem até hoje, naquele IGTV, tem minhas aulas gravadas, que conseguia baixar, até aprendi, né? Não sabia nem como fazia para baixar, salvar o vídeo que tinha feito na hora, né? Colocado. E isso também fez com que a gente percebesse que quem fala que não treina porque não tem tempo ou porque não tem equipamento, já caiu por terra essa desculpa. Porque a gente viu que com o peso do corpo, até 2 garrafas PET, você faz um treino super eficiente. Então, o que tem que ter? O professor que vai atender esse aluno, ele tem que ter recurso. Quem não tem recurso vai precisar de equipamentos de alta qualidade. Então, nos condomínios, se já é o mínimo, já é suficiente para todo mundo treinar. É lógico que, se puder ter uma boa esteira, uns equipamentos, fica melhor ainda, porque aí a variabilidade dos exercícios é muito maior. Mas aí que eu queria chegar. Mas em termos Os de alunos eficiência- estão mais exigentes. E aí eles devem estar mais exigentes com os personagens, mas como estão com os condomínios, porque hoje uma grande demanda depois da pandemia é melhorar cada vez mais os equipamentos dessa academia. Isso E é mais e mais. Isso é louvável, né? Então, Mas eu acho que, só voltando um pouco nesse ponto, acho que o que é fundamental é o profissional, eu digo assim, ele tem que ter as gavetas cheias. O que são as gavetas cheias? É saber trabalhar quando não tem material, quando tem material. Saber recursos de fisiologia, de anatomia, biomecânica, saber interagir com a pessoa, conversar, adequar o treino, saber acolher a pessoa, saber motivar a pessoa, acompanhar a pessoa, saber dar dura, saber não dar dura, saber todos esses aspectos, além dos técnicos, ele tem que ter as gavetas. O personal, Porque principalmente. é esse personal que lá atrás ralou para chegar onde chegou, passando por toda essa estrada, eu acho que ele já tem certos recursos que ele pode tirar na gavetinha ali e aplicar na ocasião da online, por exemplo. Que são as ferramentas, né? E isso te dá um empoderamento, uma forma de você agir, de você se posicionar e falar, não, eu vou fazer. Porque eu sei, eu já fiz coisas piores, eu já fiz coisas com menos recursos. E isso é importante. Então, fica calejado. Então, por isso que os profissionais mais antigos, acredito eu, com toda certeza, já entraram com um caminho e já conseguiram contornar essa situação da pandemia para cá. Em relação aos alunos de condomínio que ficam mais exigentes, isso é normal porque a demanda aumentou. Foi muito notória essa questão da educação física, dos exercícios, da melhora da saúde, enfim, em relação à pandemia, em relação à melhora da imunidade, em melhora do aspecto geral. Então, mais as pessoas ficaram mais interessadas em fazer atividade. Como que é isso? Será que se eu fizer só isso, é bom? Será que tem que ser feito só 3 ou mais vezes ou menos vezes? Então, normativas foram, a gente pode falar isso mais para frente, mas foram colocadas para que a população tivesse acesso à educação física, aos exercícios, à melhora da saúde. E é claro que, como aumenta essa demanda, aumenta também a questão deles procurarem, saber. Mas eu também acho um outro fator, né? Eu, por exemplo, no meu condomínio, a academia era gigante, a construtora entregou com alguns equipamentos bem ruins, porque eu acho que a construtora deveria ter um consultor da educação física para falar. A gente briga muito por isso. Gaste menos e mais melhor, eficiente, né? Porque tinha 2 bobs, 2 sacos de pancada que é caro e ninguém usa para nada, né? Pelo contrário, causa transtorno no condomínio, porque aquele cara socando, barulho gritando dentro da absurdo, porcaria né? da academia. Enfim, mas tem a questão da segurança e do trânsito.
Então, a gente, com o passar do tempo, eu consegui colocar uns equipamentos excelentes no meu prédio, graças a Deus todo mundo concordou, foi aprovado o orçamento, eu cotei, como já tenho todos os contatos, deu super certo. Mas eu mesma queria que fosse melhor a academia, porque eu treinava lá. E aí eu falei, pô, se tivesse um leg press, uma cadeira assim, não sei o que lá, uma esteira melhor, eu não vou precisar sair daqui para treinar, não vou precisar pagar uma academia. De repente a gente põe até um pouco a mais no condomínio para poder comprar um equipamento melhor, mas eu não vou pagar mensalidade na academia. E aí eu posso ter um personal trainer lá me acompanhando. E eu não vou pegar trânsito, não vou ser assaltada, não vou ter que procurar estacionamento. Então, em São Paulo, principalmente, o que eu vejo das exigências para os condomínios, pela qualidade do espaço comum, é essa questão da comodidade e segurança. Porque hoje está assim, não pode andar com o celular na mão. Aí você vai para a academia, você quer levar o celular para fotografar, porque senão não valeu o treino. Não bateu a meta. Essa é uma coisa que vocês podem tirar essa dúvida pra gente, se você não postar o treino, se ele ainda assim é válido. Pois é, tem que ter testemunha, senão... Hugo, o que eu queria perguntar para você é, hoje, qual está o percentual de alunos que te procuram em relação a vamos treinar no meu condomínio ou vamos treinar em academia? Hoje, vou dar números assim, bem precisos, assim. De 10 pessoas, por exemplo, que me perguntam para fazer algum tipo de atividade física, porque hoje ela já sabe que eu também tenho essa ação na fisioterapia. Então, tem esses dois braços. Se você somar os dois. 4 fisioterapias, 6 personal. Tá. Quantos em casa e quantos na academia? Desses que me procuram, na fisioterapia, todos em casa. Todos em casa, 100% em casa. Porque eu levo as coisas. E é muito mais cômodo. Porque geralmente que faz a fisioterapia é muito cedo, ou é final de tarde, ou quando volta do trabalho. A pessoa não chega em casa e sai de novo para procurar fazer uma reabilitação. Então, é muito mais cômodo, eu atendo na casa da pessoa. Na casa da pessoa. Às vezes, no condomínio, raramente. Porque a pessoa quer um pouco mais de privacidade, depende, né, da ação que a gente faz, põe eletrodos, enfim. Então, a pessoa quer uma coisa mais privativa e é muito mais fácil fazer dentro da casa dela. Na questão dos exercícios, do personal, eu diria que a maioria ainda é na academia. Para mim, ainda é na academia. Para mim, não. Como é que tá para você? É que você tem uma empresa específica para fornecer mão de obra para condomínio. Isso é uma coisa, né? Que é a Forus, minha empresa de consultoria e assessoria esportiva. Aí é só condomínio, mas aí não sou eu que atuo lá, entendeu? Agora, quando o aluno me procura, a grande maioria é para treinar no seu condomínio. Tipo, sei lá, quantos alunos que eu tenho hoje, entre os que eu atendo e os que eu não atendo, tenho mais de 50 alunos que treinam comigo. 10 treinam na academia. O resto tudo em casa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? A gente está falando um pouco desse choque geracional, né? E hoje, essa geração que está aí mais ativa na academia, 20, 17, 20, 25, eles... Mesmo os profissionais e mesmo os alunos, né? Uhum. Essa geração ela é mais imediatista do que a nossa, né? Elas querem as coisas tudo para ontem. Eu vejo as crianças hoje, elas não conseguem esperar um desenho. O desenho tem que estar na hora. A gente tinha que ficar esperando horas para passar o desenho que a gente queria ver, né? E isso influencia diretamente nas substâncias ilícitas que tem aí para... Tem as lícitas, que você fazendo com acompanhamento, elas são muito bem... utilizáveis e dão os resultados, mas tem a questão dos ilícitos também, que você começa, em vez de melhorar a sua saúde, né, ela começa a prejudicar a saúde. Como é que vocês estão vendo isso no meio, né? Vocês têm muita demanda, muita abordagem com isso. Eu queria tomar alguma coisa para ficar forte mais rápido, para emagrecer mais rápido. Como é que está isso aí no dia a dia de vocês? Bom, antes de tudo, assim, existem profissionais novos no mercado que são excelentes, tá? Sim. Excelentes. Eu tô falando só de uma questão geracional, O que você mencionou foi a questão do imediatismo. Isso. Porque nós estamos hoje num processo de velocidade muito, muito elevada. E
as informações também vêm rápido para essas pessoas. Então, eles escutam muitas vertentes, coisas boas e coisas que não são boas. Vem muito em relação à nutrição, em relação à suplementação, em relação a treinamento A, B, C, D, E, aqui faça dessa forma, faça da outra forma. Então, tem muita coisa. Então, o próprio professor e mais ainda o praticante, ele é bombardeado com isso. E, obviamente, o que ele quer? Ele quer uma coisa rápida. E todos nós sabemos, o bom profissional sabe que existem processos. Existe um processo que você inicia, que tem uma melhora da força, obviamente, porém, se a pessoa tem uma intenção de diminuir peso, enfim, isso tem um processo, que é importante que o profissional coloque isso daí bem claro, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, quais são os cuidados, e inclusive eu chamo dos declínios, porque quando a pessoa começa a fazer atividade física, independente se é no condomínio ou na academia, existem uns declínios que são naturais da pessoa, daquele, puxa, vou hoje de novo, já estou 2 semanas fazendo, daqui a 3 meses, puxa, vou de novo para a academia, será que eu tenho que ir todo dia, menos tempo? Então ele começa a declinar do processo. Isso é uma questão da pessoa, isso é uma média estatística, entendeu? Então é importante que o profissional saiba conduzir tudo isso. Agora, pressa não combina com continuidade. O que é importante é que você tenha continuidade. Eu, por exemplo, faço exercícios físicos desde os 15 anos, por exemplo. Eu tive altos e baixos? Tive. Tive momentos em que eu mais corria, menos fazia musculação, mais fazia esporte do que outra atividade, mas hoje eu separo meu tempo, eu faço musculação, eu pedalo, eu faço meu aeróbio. Então, é importante essa continuidade. A questão da pressa é muito importante você frisar para o seu aluno, ter esse processo que é natural, obviamente, e afastar as tentações, que são, no caso dos anabolizantes, mesmo porque essa semana eu me deparei assim, tem evoluções agora de drogas dos Estados Unidos para cá, que até mesmo os anabolizantes vão cair um pouco em desuso, em virtude dessas drogas que inibem a miostatina. Mas não vale a pena aqui eu não vamos nem entrar nesse método. Chloe, o que eu queria te perguntar é, como foi mencionado, a gente está numa era, num momento que as informações chegam muito rápidas. E eu tô cansado de abrir o meu Instagram e olho um personal falando, faça jejum intermitente. O outro, não, faça jejum de 72 horas. O outro, não, coma de 3 em 3 horas. Aí do mesmo jeito, faça treino intervalado. Não, faça HIIT. Não, faça não sei o quê. Como que a gente faz para realmente conseguir entender o que é a verdade ou o que é melhor para nós e entender também qual é o perfil do personal correto para cada um? Exatamente. Olha, o que eu bato na tecla é assim, a gente tem que informar o aluno que vem me procurar. Eu procuro informar ao máximo usando a linguagem dele. Não vou usar a linguagem técnica, que ele não vai entender nada. Então, eu procuro traduzir aquela parte da fisiologia, todo o conhecimento que eu adquiro, para uma linguagem mais simples que ele vai entender. E eu trago análise de estudos científicos comprovando para ele. Porque é a mesma coisa que um médico. Se você for em 10 ginecologistas, cada um vai ter um procedimento. Então, ou você confia no seu e segue o que ele está fazendo, ou você vai fazer 10 coisas diferentes para o mesmo fim. Então, o que eu procuro é bombardear o meu aluno de informação, de forma que ele se sinta seguro comigo. Agora, se ele traz uma informação e põe em dúvida o que eu estou falando, eu trago 3 a mais para ele ver que eu estou com a razão. Entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente informa, na verdade, nós não somos, você falou educador físico, né, que é um termo que a gente não usa, o certo é profissional de educação física, porque a gente não educa o físico, né, a gente educa uma pessoa, a gente está lá, nós somos professores de educação física, então, no momento que eu estou dando um personal para um aluno, quando eu mando ele fazer uma cadeira extensora, eu também estou educando ele, estou explicando por que ele está fazendo, por que ele não está fazendo, o uso de anabolizantes, o uso da creatina, por que usar, por que não usar, para quem serve, para quem não serve. Então, eu sempre falo que a gente tem que usar os 3 P's.
por quê, para quê e para quem. Então, quando você vai fazer um treino, por que você está dando aquele exercício, para quem que é e para que serve? Porque o que a gente vê hoje é gente copiando e colando. Então, muitos profissionais você vê, chegam na academia e não tem o treino nem preparado para o aluno. Inventa na hora. Entendeu? Então, assim, eu faço uma periodização. Eu sei o que o meu aluno vai fazer de janeiro a janeiro. Eu sei quando eu tenho que trocar o treino de cada um deles. E aqui não são poucos, porque eu não troco o treino só dos que eu dou aula, né? Essa é uma paixão que eu tenho. Eu fiz treinamento desportivo para periodizar o trabalho desses alunos. Eu transferi o conhecimento que vai para o esporte, para preparar o cara para uma Olimpíada. Eu peguei esse conhecimento e coloquei para o personal training, que foi meu trabalho de pós-graduação, né? Desculpa te cortar, mas para quem está assistindo, se quiser contratar você para ser personal, você ainda consegue absorver mais alguns alunos? Consigo. Tá. Hugo, você também ainda conseguiria absorver mais alguns alunos? Consigo. Então, você que está assistindo até agora, primeira coisa, tá aí inscrito no canal? Se não tá, por quê? Já passou o quê? Mais de 40 minutos. Então, se inscreve, tá? Nos ajuda a divulgar toda essa informação que é feita com carinho para vocês. A gente também tem uma questão na profissão de vocês, né? Do etarismo, né? Você tem o início lá, como a gente falou, pela minha visão, depois de uma idade, a gente, não vou contratar mais aquele personal, porque o personal tá velho, né? E vocês são prova de que isso já está mudando e tem como vencer essa barreira da idade, né? A Chloe estava falando que nunca teve tanto aluno igual hoje, que nunca trabalhou tanto, né? Como é que vocês enxergam isso e como vocês se reinventam, né, para que vocês consigam vencer essa barreira também? Que não é só na educação física, não é só mas em todas as áreas, mas de vocês, como vocês também têm o físico, né, como uma vitrine, vamos dizer assim, para os alunos, eu acho que também tem um outro fator aí, né? Olha, isso aí realmente é uma preocupação. Há anos atrás, como que eu me veria dando aula 50, 60 anos? Como que eu poderia me reinventar dando aula, de que jeito daria aula e quais os locais que eu poderia dar aula. Então veio todos esses conflitos na minha cabeça, isso é perfeitamente normal. Eu particularmente não tenho, como a Chloe, uma veia empreendedora, como ela, mas eu fui para uma outra graduação que tem toda uma relação com o que eu fiz da educação física, que era a fisioterapia. Então, fazendo fisioterapia, era como se eu oxigenasse a minha área, minha carreira, me desse mais vontade de atender, de certa forma, a gente linka muito das duas coisas nos atendimentos, né? E isso daí foi uma coisa muito importante para mim. Eu não tive uma veia empreendedora, mas eu tive essa possibilidade, essa ideia em fazer algo diferente para que agregasse isso. Agora, em relação à academia, eu vejo muitos profissionais da minha idade, por exemplo, que prestam serviço na academia, mas não são funcionários da academia, né? Então, existe um espaço deles, como já estão há mais tempo atuando, existem mais o boca a boca, de pessoas indicando, isso é muito comum. Eu tenho muita indicação, basicamente, de boca a boca, muitas indicações de boca a boca. O meu namorado, a minha namorada, a minha filha, um garoto, uma médica que passa, que eu conheci, um garoto que está fazendo tratamento de hormônio, que precisa crescer. Isso está tendo bastante agora, é incrível. Esse ano aqui eu consegui dois garotos que estão fazendo tratamento. Estão fazendo ciclo de tratamento. E é necessário o trabalho para ter síntese de proteína, é importante. Então, é isso. A Chloe, ela já teve essa veia mais empreendedora, ela vai falar sobre isso. Acho ótimo, massa demais. Então, ela tem essa vida longa do trabalho dela. E eu tenho essa questão do atendimento agregado com a fisioterapia e também educação física como... Você entrega um serviço diferenciado que um professor acredito comum que sim. Não vai conseguir entregar. Eu acredito que sim. Pelo que eu entendi, você então cuida
da parte de reabilitação também. É um serviço diferenciado. Chloe, eu queria aproveitar a pergunta que o Tastani fez, foi maravilhosa, mas eu queria alterar um ponto. Em vez de etarismo, eu ia perguntar se você, no início ou hoje, nota que existe ou um preconceito ou um favoritismo em relação a personal mulher ou um personal homem. Não, olha, normalmente alunas mulheres preferem mulheres, algumas, né, porque se sentem mais à vontade, por causa de algumas posições, ou aquele dia que não está se sentindo bem, ou ficou menstruada, tem mais liberdade de falar, de se comportar. Alguns maridos também que têm ciúme, etc. Mas, hoje, assim, nunca tive problema, sabe? Eu sempre atendi homens e mulheres. Hoje, como hoje eu estou há mais de 30 anos na área, eu dou aula para o avô, para o pai e para a pessoa, entendeu? Então, tipo, eu comecei com o avô, aí fui para o filho e hoje eu dou aula para o neto, entendeu? Eu falei, daqui a pouco nós estou de bengalinha, assim, vamos lá, 3 de 20! E a gente brinca, né? Mas, assim, eu olhava e falava, puta, até quando que eu vou trabalhar, né? Eu ficava com essa apreensão, né? E a coisa foi indo. Se eu planejei montar essa equipe de professores, ou a Forans acabei montando porque o condomínio me procurou, você faz? Faço. O gerente predial, que era amigo meu, me chamou, foi abrir empresa, começou, entendeu? E o lance da equipe que eu tenho de professores que me auxiliam, tentei com o aluno aceitou, aí deu certo. E eu fiz curso de gestão de academias. E nesses cursos você aprende vendas. Então, assim, o que eu falo, o personal trainer, ele não tem que focar só na área técnica. Eu sei sobre perfil psicológico, eu sei sobre vendas, eu sei sobre retenção, eu sei calcular números de alunos, entrada, saída, etc. Então, assim, eu uso tudo isso no personal. Então, eu consigo olhar, quando eu vou fazer uma anamnese no aluno pela primeira vez, que eu não conheço, eu analiso esse aluno, como que ele está vestido, como que ele está sentado, que pergunta ele me faz. Eu sei se ele é diretivo, se ele é interativo, se ele é social, se ele é calculista. E aí, em cima disso, eu vou moldando o meu atendimento. Uma pessoa que é um empresário, normalmente ele vai ser diretivo. Um maestro de uma orquestra, ele é diretivo, porque ele comanda. Então, como que eu vou fazer a anamnese com ele? Deixando ele comandar, ele conduzir o papo. Mas ele vai achar que está conduzindo, só que eu estou dando uma... Você está deixando, né? Entendeu? E uma pessoa interativa, eu vou dar informação, mas assim, você vai ficar com o corpo maravilhoso, todo mundo vai querer te ver, aquela blusinha que você tinha vergonha de vestir, você vai gostar. Então, por isso que eu acho que mesmo aos 52 anos, eu consigo atender a menininha de 13... e o senhor de 89. Você consegue se comunicar com todas as faixas. E eu, na verdade, também não me sinto com 52. Eu olho assim, eu me comporto... Eu vejo os amigos dos meus filhos, eu fico até me segurando, assim... Falando, será que eu estou agindo que nem se eu tivesse 25 anos, né? Deixa eu me segurar aqui. Porque a gente da área do esporte, né? A gente é tão assim... brinca e abraça, todo mundo se beija, aí tem o contato físico, né? Que não é normal para outras profissões, né? Então eu me policio hoje aos 52 para fazer essa velha saiada. Uma coisa que é importante, assim, eu sempre falo, venda o peixe que você come, né? Porque eu pratico esporte, eu pratico todos os dias, ela também. E é importante que você, que é personal, que é profissional de educação física, faça também. Porque é isso que vai também dar vida longa ao seu trabalho. Isso que vai te motivar a você realmente ajudar outra pessoa. Porque você faz o bem para você mesmo. Isso é muito importante. É meio óbvio. Eu não vou contratar um personal que é 3 vezes mais obeso do que eu. Vou falar, o que ele vai me ensinar a comer? Mas você já viu esse personal? Já vi vários personagens. Vezes. Não, mas assim, gente, é que tem professores, por exemplo, que são excelentes professores, mas eles não gostam de treinar. Exato, exatamente. Eles são estudiosos, mas eles comem mais do que eles treinam também. Então, eu não tenho mais... Eu já tive esse preconceito. Mas eu tenho até pessoas na minha equipe que estão acima do peso e são excelentes, entendeu? E eu fico... Quando eu vou oferecer para o aluno, eu fico meio assim. Eu falo assim, você se importa se a pessoa estiver acima do peso? Eu pergunto, entendeu? Mas, Chloe, você não acha
destoante, incoerente. Eu vou pegar conselho de moda de um estilista que está pessimamente vestido. Não, eu vou num dermato que ele é totalmente cheio de espinha, todo ceboso. Mas eu não vou num isso. personal que está acima do peso. Mas é óbvio. Eu também acho isso muito... É mais difícil para a pessoa, entendeu? Ele se vender. É isso. Eu sou muito a favor de... Não, faça o que eu falo e o que eu faço. Entendeu? Não tem milonga, sabe? E eu gosto, graças a Deus eu gosto de treinar. Mas eu já falo, a musculação, por exemplo, se você não gosta, você vai fazer sem gostar. Porque você quer viver mais, você quer viver melhor, você quer ter autonomia na sua velhice, quer prevenir a demência, você tem que fazer musculação. Isso é inegociável. Entendeu? E agora, uma coisa que eu estava querendo dizer também, para deixar claro para morador de condomínio, na hora de contratar um personal, para eles verem se esse profissional é formado em educação física ou pelo menos está cursando. Porque como não tem a fiscalização do CREF dentro do condomínio, tem muita gente que não é formada. No meu condomínio tem nutricionista dando treino. Ele tem conhecimento, ele treina, ele sabe treinar. Mas ele é nutricionista. Eu também sei passar dieta. É isso. Mas eu não passo. É bem isso. Eu fui gordo a vida inteira e eu treinei a vida inteira. Eu posso passar treino e posso passar... Eu trabalhei em hospital 1 ano com fisioterapia, eu trabalhava com isso, mas eu não vou tratar o cara que está com dor. Entendeu? Eu vou mandar para o Hugo, que é fisioterapeuta. Eu mando para nutricionista que eu conheço, que eu confio, indico, entendeu? Agora, eu fico desesperada, assim, de ver, eu olho e falo assim, eu sei que a pessoa não é, entendeu? E aí dando nesse aula caso... pra gestante, dando aula pra gente que pode ter risco, eu falo assim, eu só rezo pra ninguém ter um piripaque com a minha presença, porque quem vai ter que socorrer sou eu. Mas aí, nesse caso, a pessoa não trabalha na academia porque ela não pode, ela vai trabalhar no condomínio, é isso? Tem o corpinho bonito, então, aí é o lance do corpo bonito. Tem o corpo bonito, malhadão, e aí é seu personal. Compra a camisa que você pode comprar na Smart Fit, escrito personal trainer, o cara compra e parece. Mas você sabe que tem muita gente fingindo que é médico do mesmo maneira. Advogado, a galera fingindo que é advogado, bota um terno e sai. Agora, assim, a pessoa, quando está cursando educação física, eu acho que pode atuar. Porque nós, desde o primeiro ano, já atuávamos como professores. Entendeu? Hoje só não pode porque tem o CREF. Mas se a pessoa tem um histórico esportivo, já está na faculdade de educação física, eu acho que ela pode atuar. Tem gente fingindo que é síndico, não é? Nossa, o que mais tem? Na verdade, síndico ele é. Talvez ele não saiba fazer a gestão. Exatamente. A gente vê, assim, em diversas áreas, né? Não importa qual seja a área, uma coisa muito importante é a organização, né? E eu acho que assim, a academia não é diferente. Então, assim, para quem utiliza a academia e para um profissional que vai lá atuar no treinamento de um morador, é muito importante a organização dessa academia, né? Claro. Então, assim, nesse treinamento que vocês dão, vocês chegam a dar algum toque, alguma coisa, né? Para que o morador, quando vá utilizar a academia, né, utilize ela de uma forma correta? Por quê? Eu tenho esse problema, eles devem ter esse problema também, de muitas reclamações assim, o morador está lá, utilizou os equipamentos, deixou os pesos, ao invés de colocar no suporte, tudo jogado ali no chão, né? Então, assim, tá difícil. Tá invertido, assim, será que é tão difícil para as pessoas entenderem, né? Usou, coloca no lugar, deixa que outro vai utilizar, deixa o espaço adequado, né? Então, vocês têm, por acaso, esse tipo de trabalho, né, para conscientizar vamos dizer assim, o usuário que vai treinar na academia? Olha, isso também é uma questão de berço, né? A gente fala que educação não se compra, se mama. Mas, normalmente, os alunos que treinam com personal, dificilmente ele desce sem o personal, né? Mas se descer, eles estão orientados, porque eles veem eu fazendo, né? Que nem eu fui num condomínio, dou aula num condomínio, que eu peguei o colchonete e limpei após o uso. Meu aluno falou, nossa, isso sim, hein? Eu falei, o quê? Você está limpando o colchonete depois que usou? Ninguém faz isso. Eu falei, então, mas deveria fazer. Eu limpo antes e limpo depois, né? Mas, assim, condomínio, a pessoa acha assim, tô pagando. A pessoa vai limpar para mim. Isso eu vejo muito.
tem aviso, após o uso, guarde os equipamentos, limpe o banco, os equipamentos com álcool, tem lá o paninho higienizador, que não é nem mais álcool, é aqueles desinfetante mesmo, né? E a pessoa simplesmente não limpa. E tem personal que também não limpa, né? Que eu tô no meu prédio, tô treinando, tô olhando, sabe? Caneleira, o cara joga, eu vou lá na frente do fulano que largou e começo a arrumar as caneleiras. Aí teve uma vez que falou assim, que foi? Guardei errado? Eu falei, não, você acha que não, alguém que deixou aqui. Ou então, o que eu faço? Eu fotografo e mando pra síndica, quando é no meu prédio, né? Mando pra síndica, falo, ó, fulano do apartamento tal, dedo duro todo mundo. Pô, mas o que acontece? Tem que multar. Tirou foto, chamou atenção uma vez, não limpou, na segunda vez vai ter que multar. A hora que doer no bolso, ele começa a fazer, entendeu? Agora, tem síndico que quer ficar bem com todo mundo. E uma coisa que também é muito importante é o aspecto segurança. Estamos falando do aspecto aí da limpeza, do zelo do local. Mas tem um aspecto segurança que isso pode causar acidentes e acidentes feios, né? Esse ano mesmo teve um acidente na Coreia, num hotel de luxo. A esteira era virada para uma janela. A pessoa saiu dessa esteira e não desligou a esteira. A esteira começou a correr. Ela correr a 2 por hora já é o suficiente para te dar um estrago. Quando você pisa nela, sem saber que ela está ligada. Sim. Então, foi uma hóspede desse hotel. E detalhe, se não me engano, era a lua de mel dela. Ela pisou nessa esteira, ela simplesmente foi ejetada para fora, Na janela. para a janela, e jogou ela para fora do prédio. Tá? Então, foi um acidente fatal. Sim. Então, estamos falando um aspecto de segurança. Nas academias, é comum. Às vezes, a pessoa, infelizmente, sai e deixa ligada a esteira. Deixa naquele cooldown que dá ali seus 30, 1 minuto até ela parar, vem uma outra inadvertidamente vai, pisa e cai. Cai de joelho, pode ter uma fratura, um rompimento, pode romper LCA, pode dar sem contar qualquer também coisa. halter no chão, né, Hugo? Halter, peso. A pessoa tá olhando, andando, pisa, cai. Hoje, idoso. Infelizmente. As pessoas montam barra e deixam uma barra maior, com peso, a pessoa do lado fazendo exercício embaixo. Quer dizer, situações de segurança que é importante que o profissional anteveja isso. Gente, eu sei que o papo tá no meio, tá legal, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando. Você tá de brincadeira. Eu sei que... Mais meia hora. Diferente do treino, que a gente tá cansado, cara, eu ainda tô no começo. Eu acabei de fazer o aquecimento para começar agora. Como chama o feixe temporal da esteira, né? Que você fica lá 10 minutos, parece que passou 3 anos. Né? Bom, o que eu queria? Eu primeiro quero agradecer muito, Hugo, a sua presença. E a gente tem aqui da Eletromídia um presente, ela é nossa apoiador cultural. Então, para você um presente por ter vindo, muitíssimo obrigado. Ia pedir para você, então, por favor, deixar os seus contatos e uma mensagem para todos que estão assistindo. Bom, primeira mensagem, que eu acho que é mais importante aqui, tá? Bom, independente do que área que você gosta, se é a musculação, se é a natação, se é a futebol, se é o esporte, importante é que você faça atividade, amigo. E outra coisa, se cerque de boas informações. Hoje a internet está cheio de aulinha pronta, de guru do fitness, muito cuidado. Você quer alguma coisa relacionada à atividade física, a exercícios físicos, personal trainer, alguém de confiança, formado, sério, quer se alimentar melhor, procura uma nutricionista. Tá com lesão, procura um fisioterapeuta, um ortopedista, enfim, cada macaco no seu galho, isso é muito importante. Contatos, né? Por favor. Eu tenho o Instagram, o Instagram? Deve. É Hugo Rocha Fisional. Por que fisional? É o personal com físico, com fisioterapeuta, né? Então, Hugo Rocha Fisional, acho que por lá você já consegue mandar mensagem. Ficarei muito feliz aí, honrado em receber e rapidamente responderei. Obrigado. Chloe, quero te agradecer muito. Tá aqui um presente da Eletromídia. Por favor, deixa suas mídias.
E uma mensagem rapidinha, porque a gente está terminando. Bom, o movimento é vida, tem a eternidade inteira para ficar parado, então mexa-se e escolha um ótimo profissional que vai saber fazer o melhor para você com o mínimo que você tiver disponível, no tempo que você tiver também. Meu Instagram, @CloeCelentano, C-L-O-E, Celentano com C tudo junto. Lá tem os meus contatos. E For Us, 4Us Consultoria, é o da minha empresa. Quem tiver interesse em condomínios, fiquem à vontade, que a gente ajuda a preservar os equipamentos, viu? A gente ensina a usar, as crianças não ficam pisando no jardim, tem recreacionista. Então é isso, foi um prazer estar aqui. Obrigada para todo mundo que assistiu e escutou. Gente, muito, muito obrigada. Se você gostou, não esqueça, curta, comente e compartilha. Vemos vocês quarta-feira, 9h30. Um beijo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.